Mesmo nos períodos mais intensos da Reforma Protestante, nós sabemos que Lutero costumava orar em média 2 horas por dia. Então, Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e morreu em 1546, ele não foi só o grande reformador protestante, né? Ele também era um grande homem de oração. Como ele mesmo explica, a oração foi fundamental para o bem-estar da sua alma. Lutero diz que a oração inclui toda a busca da alma, na meditação, leitura, escuta e petição. E Andrew Costen, ele sugere que para nós conhecermos Lutero no seu melhor, é preciso conhecê-lo como um homem de devoção. Então, assim, até certo ponto, estudar Martinho Lutero e sua teologia, a parte da sua espiritualidade, né, da sua vida espiritual em geral, e especialmente da sua prática de oração particular, é perder o contexto de toda a sua personalidade, tanto como reformador, quanto como um teólogo, né? Você não tem contexto se você não tiver isso. Então, a gente queria olhar, não é, como e mostrar como a oração é uma chave importante para a compreensão de Lutero como um reformador e teólogo, e abordar a teologia básica, né, de oração de Lutero, e a ênfase dele trinitária na oração e a sua vida pessoal de oração. Então, a reforma iniciada por Lutero, ela foi empreendida contra esse pano de fundo de, eu diria, espiritualidade, particularmente de oração. Por exemplo, quando Lutero pregou suas 95 teses em 1517, né, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, sua intenção era, em parte, reformar a visão da Igreja Católica Romana sobre a oração em relação às indulgências. Na 48ª tese, ele disse que o Papa havia se tornado mais interessado no dinheiro das pessoas do que em suas orações, não é? Então, da mesma forma, na 82ª e 89ª tese, ele questiona se o Papa, por meio da sua oração, por uma consideração do dinheiro, não é, do povo, poderia levar as almas de seus antes queridos do purgatório para o céu. Porque ele simplesmente, então, se ele podia fazer isso através das suas orações, por que ele simplesmente não esvaziava o purgatório por amor, não é? E pedia dinheiro para fazer isso? Então, essa pergunta implica que, embora Lutero, não é, ainda não tivesse negado, não é, a validade das indulgências ou do sacramento da penitência, da qual elas cresceram, ele mesmo assim sentiu que algo estava errado na atitude da igreja em relação à oração. Então, William Russell não está exagerando quando ele afirma que, para Lutero, a reforma foi sobre como a igreja orava. E ele argumenta que a ênfase na oração no contexto da instrução catequética é a cerne, né, da teologia da reforma de Martinho Lutero. Então, o pequeno catecismo de Lutero e o grande, de 1529, eram parte da sua tentativa, eu diria, de longa data, de reformar as práticas educacionais, né, nas congregações dos seus dias. Eles tinham, no que se refere à oração, não apenas para informar as pessoas sobre a oração, não é? Mas também para instruí-los sobre como orar. Lutero, ele desejava reformar tanto sua doutrina quanto sua prática de oração, porque para ele
ele diz: o ato da oração cristã ordena a doutrina, assim como a doutrina informa a oração. Elas são inseparáveis na compreensão de Lutero sobre a catequese. Então, Russell também aponta que, mesmo antes do nascimento da Reforma, em 31 de outubro de 1517, Lutero já tinha colocado uma ênfase na oração, na catequese, em sua agenda da Reforma. A oração já ocupava um lugar importante. Por exemplo, já em outubro de 1516, um ano antes de publicar as 95 teses, Lutero pregou sobre o Pai Nosso e publicou uma exposição em latim e alemão sobre essa pregação. E Lutero voltou a esse tema 5 meses depois, ainda antes das 95 teses, quando ele pregou uma série, né, sobre a oração do Pai Nosso durante a Quaresma de 1517. E além disso, a gente pode ver nos catecismos de 1529 o foco de Lutero na oração como uma coisa contínua após o início da Reforma. Em dezembro de 1518, ele pregou outra série de sermões sobre o Pai Nosso para crianças e leigos iniciantes, né, que tivessem bem pouco conhecimento. E posteriormente ele publicou sua exposição da oração do Senhor para leigos em abril de 1519. Então, pouco depois dessa publicação, Lutero pregou sobre a oração mais uma vez. E isso foi seguido depois por um tratado, uma forma abreviada dos 10 mandamentos, em forma abreviada do credo e uma forma abreviada da oração do Senhor, em maio de 1520, que serviu para substituir o livro de orações romano. E 2 anos depois veio o seu livro de oração pessoal, em 1522, sua versão reformada dos antigos livros de oração pessoal usados na igreja medieval durante muitos e muitos séculos. E na introdução desse livro, Lutero observa que esses antigos livros de orações medievais, eles precisavam de uma reforma básica e completa, se não, na verdade, do extermínio total, ele diz. E ele implora que todos parem de usar as orações de Brígida e qualquer outra que seja ornamentada com indulgências ou recompensas, e exorta todos a se acostumarem a orar esta oração cristã simples e comum a partir da oração do Pai Nosso. E em 1535 Lutero produziu seu tratado, Uma Maneira Simples de Orar, que revela um uso vitalício, não é, do catecismo como um recurso diário para a oração. Então essa pesquisa mostra que a oração foi um elemento essencial da reforma de Lutero. A oração era o ponto principal do programa da reforma teológica que ele imaginou para a igreja. E se não a grande característica distintiva do programa de reforma de Lutero era a sua ênfase que consistia em reformar a maneira como os cristãos oravam. Não é? Então, Friedrich Hayler disse que foi como um homem de oração que Lutero se tornou um grande reformador e o inaugurador de uma nova era na história do cristianismo. Então, a oração é uma chave importante para entender Lutero como um reformador. Ele foi um reformador da oração. Então, embora a oração seja um fator significativo para a compreensão de Lutero como um reformador, ela também funciona como uma estrutura para interpretar ele como um teólogo. A teologia de Lutero é uma teologia da oração. Então é aconselhável
abordar a teologia de Lutero com o entendimento do que ele pensa como um teólogo da oração. Para Lutero, a oração é um componente central de suas reflexões teológicas. Quando ele considerou o conteúdo intelectual da fé cristã, ele não pôde deixar de incluir a oração em suas deliberações. Esse ponto, por exemplo, é evidente em seus catecismos de 1529, a ferramenta favorita de Lutero para ensinar os fundamentos da fé cristã, que contém uma seção inteira sobre a oração do Senhor, junto com os 10 mandamentos e o credo dos apóstolos. Então, na verdade, o pequeno catecismo ainda contém 2 segmentos chamados orações matutinas e vespertinas, como o chefe da família, o cabeça da família deve ensinar sua família a orar pela manhã e à noite. E também a graça à mesa, como o chefe da família deve ensinar sua família a oferecer ações de graças na hora das refeições. Também é interessante notar que em seu pequeno catecismo, a exposição de Lutero sobre a oração do Senhor, ela é salpicada de orações. Sob a primeira petição, não é, santificado seja o teu nome, Lutero pergunta, como isso é feito? E ele mesmo responde, quando a palavra de Deus é ensinada de forma clara e pura a nós, como filhos de Deus, nós levamos uma vida santa de acordo com ela. Ajude-nos a fazer isso, querido Pai do céu. Mas todo aquele que ensina e vive diferente do que a palavra de Deus ensina, profana o nome de Deus entre nós. Disto nos preserve, ó Pai Celestial. Então, o primeiro livro publicado de Lutero foi Os 7 Salmos Penitenciais, em 1517. E esse trabalho diz respeito a uma viável e prática teologia da oração, conforme expressa nessas orações do salmista. Então, ele fornece uma chave para toda a teologia de Lutero e, portanto, para toda a sua obra literária como um todo. Então, outras obras importantes de Lutero sobre oração saem em 1519 e Lutero, ele constantemente estava produzindo literatura a respeito de oração. E isso, por exemplo, inclui instruções para cultos públicos adequados e um formulário para oração pública. Então, como um teólogo prático, Lutero procurou compartilhar sua teologia em termos leigos, não é? para todo o povo. E esse interesse é melhor visto em sua demonstração da sua teologia da oração. Daí veio sua exposição da oração do Senhor para leigos, em 1519, e uma maneira simples de orar por um bom amigo, em 1535. Então, em seu pequeno catecismo, ele lembra aqueles com quem ele está falando, que a oração do Senhor deve ser ensinada em palavras compreensíveis, na forma simples em que o chefe da família deve ensiná-la à sua casa. Então, a marca registrada da oração de Lutero seria, eu diria, a sua simplicidade, não é? Se opondo ao que acontecia no período medieval. Então, quando Lutero foi convidado a se retratar da sua teologia na Dieta de Worms, em 1521, sua famosa resposta foi concluída com uma breve oração. A menos que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão clara, pois não confio nem no Papa, nem apenas nos concílios, visto que é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Estou limitado pelas Escrituras.
minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou retratar nada, é o que ele diz, né? Pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Não posso fazer de outra forma. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Então, a maneira como Lutero orava e as muitas circunstâncias diferentes nas quais ele orava, junto com suas extensas deliberações teológicas sobre oração, formam uma apresentação abrangente da teologia, né, de Lutero, na forma que talvez fosse mais significativa para o próprio Lutero. Por isso ele fazia assim. Portanto, para Lutero, a oração e a teologia estavam completamente entrelaçadas. Então é claro que sua compreensão da oração não pode de forma alguma ser isolada da totalidade da sua teologia e de tudo que aconteceu na Reforma. Na verdade, a gente pode dizer que a oração é uma parte integrante e significativa de toda a teologia de Lutero. Então, a oração é uma chave importante para conhecer Lutero como teólogo, porque ela fornece uma base para toda a sua teologia. Então, tendo feito esse pequeno resumo, não é, como a oração funciona como uma chave para a compreensão de Lutero, tanto como reformador como teólogo, a gente pode olhar brevemente sua teologia da oração. Então a gente deve ser lembrado que Lutero não foi um teólogo sistemático, não é? Embora tivesse várias obras sobre oração, ele não escreveu um único livro ou seção de um livro que pudesse ser considerada sua teologia abrangente da oração. Antes, está espalhado por todos os seus escritos, não é? Essa teologia da oração. Então, a gente quer fornecer uma pequena introdução, a gente podia dizer assim, né, a teologia da oração de Lutero. Então, em primeiro lugar, a oração como um dever. Antes de Lutero começar a explicar a oração do Pai Nosso em seu grande catecismo, ele primeiro enfatizou que é nosso dever orar. Lutero entendia a oração antes de mais nada como um dever. A oração é obrigatória, porque Deus ordenou, ele diz. Então Lutero atesta que nos foi dito no segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Assim, nós devemos louvar o seu santo nome e orar ou invocá-lo em cada necessidade. Ele diz: pois invocá-lo nada mais é do que orar. A oração, portanto, Lutero diz, é estrita e solenemente ordenada, como todos os outros mandamentos. Como não ter outro Deus, não matar, não roubar, etc. Então aqui Lutero equipara o dever divino de orar com os outros deveres dos 10 mandamentos. E ele usa o segundo mandamento para sustentar o seu ponto de que a oração é um mandamento. Assim, ele poderia dizer que não orar é pecado, tanto quanto cometer homicídio. O pecado da falta de oração não é menos hediondo do que o pecado do adultério, ele diria. Eles carregam o mesmo peso de criminalidade, porque ambos violam a lei de Deus. Então, Lutero ele escreve: pelo fato de que a oração é ordenada com tanta urgência, nós devemos concluir que não devemos de forma alguma desprezar nossas orações, mas sim valorizá-las altamente. Tá? Dessa forma, ele está sempre escrevendo a respeito disso. Ele diz: agora, pelo fato de que somos tão solenemente ordenados a orar, você deve concluir e raciocinar que, em hipótese alguma, alguém deve desprezar suas orações. Pelo contrário, ele deve pensar muito e altamente delas. Então, Lutero exorta os seus leitores mais firmemente. Ele diz: você deve olhar atentamente para esta ordem e enfatizar que você não considera a oração uma obra opcional e age como se fosse pecado não
não orar. Você deve saber, ele diz, você deve saber que a oração é sinceramente prescrita, com a ameaça do supremo desagrado e punição de Deus se for algo negligenciado. É ordenado tão bem como a ordem de que você não deve ter outros deuses e não deve blasfemar e abusar do nome de Deus, mas confessar e pregar e louvar e adorar. Em seguida, Lutero acrescenta sem rodeios: aquele que não faz isso, ou seja, não ora, deve saber que ele não é cristão e não pertence ao reino de Deus. Em segundo lugar, Lutero coloca a oração como o trabalho mais difícil de todos. Desculpa. Para Lutero, esse mandamento de orar é o trabalho mais difícil de todos. Um trabalho acima de todos os labores, visto que aquele que ora deve travar uma poderosa guerra contra a dúvida, a murmuração excitada pela fraqueza, a indignidade que sentimos dentro de nós. Ou seja, há muitas lutas para se orar de verdade. E Lutero sabia o quão espiritualmente exigente era a verdadeira oração. Então Lutero ele confessa: não há trabalho maior do que orar. Na verdade, para Lutero, é ainda mais trabalhoso do que pregar. Ele diz: a oração é um assunto difícil e um trabalho árduo. É muito mais difícil do que pregar a palavra ou cumprir funções oficiais na igreja. E ele continua dizendo: quando nós pregamos a palavra, somos mais passivos do que ativos. Deus está falando por nosso intermédio e nosso ensino é obra dele. É por isso que também é algo raro e valioso, mas a oração exige um trabalho maior. Além disso, para Lutero, a oração era como a obra mais difícil de todas, e não somente isso, mas a obra que somente os cristãos sabem, os verdadeiros homens regenerados conhecem, não é? Pois antes de sermos cristãos e acreditarmos, não sabemos nem pelo que, nem como devemos orar, não é? Ele disse que é mais fácil alguém repetir verdades como um discurso, ainda que não tenha nascido de novo, mas é totalmente impossível orar sem isso. Então ele enfatiza que os incrédulos não podem orar de forma alguma. E ele explica: embora o incrédulo ore com devoção, não é? Ele está falando incrédulo no sentido de não ser verdadeiramente regenerado. O Espírito da graça não está lá, pois a atitude do coração é simplesmente esta: querido Senhor, leva em consideração como vivo bem e como eu sofro, e eu vivo uma vida correta, e a intercessão toda é baseada naquilo que a pessoa faz, não a fé na graça soberana e na misericórdia soberana divina por meio de Cristo. E a oração, quando você não nasceu de novo e não tem uma compreensão da verdade de Deus, você faz orações baseadas em você, e o coração fica sempre incerto, incapaz de concluir que é ouvido de fato por Deus. Quer tratar Deus com Deus apenas com base na sua própria santidade ou na santidade alheia, mas não somente em Cristo. Como se Deus se humilhasse, Lutero diz, diante de nós e nos permitisse realmente obrigá-lo a nos conceder graça e ajuda, e assim tornar-se, ele diz, nosso devedor e servo. Isso não merece ser chamado de oração. É impossível você merecer graça, a não ser ira. Isso não é orar, Lutero diz. Isso é zombar de Deus. E, em terceiro lugar,
Lutero vê então a oração como invocar o nome de Deus. Isso é digno de nota, não é? Essa percepção clara de Lutero sobre oração. Para ele, orar é simplesmente invocar o santo nome de Deus. Em certa ocasião, ele afirma que falar com Deus significa orar. É realmente uma grande glória que a alta majestade do céu se rebaixa a nós, ele diz, pobres vermes, e nos permita abrir nossas bocas para ele. Mas é ainda mais glorioso e mais precioso que ele fale conosco e que devemos ouvir ele. Então Lutero argumentou que a oração é um mandamento com base no segundo mandamento: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E o aspecto positivo desse mandamento é que Deus está nos ordenando que invoquemos seu nome de acordo com o que ele é, de acordo com sua glória, e não em vão. Ou seja, o mandamento, a parte positiva é que você invoque o nome do Senhor de maneira adequada e nunca invoque o nome do Senhor de uma maneira inadequada. Ou, na mente de Lutero, Deus está exigindo que oremos, visto que invocar seu nome é orar a Ele. E quando oramos ou invocamos o nome de Deus, como Ele requer, seu nome é glorificado e usado para um bom propósito. Essa é a única maneira. Nós estamos santificando o seu nome. E se alguém perguntasse a Lutero por que ele orou, sua resposta imediata seria: porque é uma ordem, não é? Este é o principal motivo na oração. Ele diz, Lutero, neste mandamento no qual todos os santos baseiam sua oração, eu também baseio a minha. Além disso, Lutero acrescenta: seja este o primeiro e mais necessário ponto a considerar. Todas as nossas orações devem ser baseadas e descansar na obediência a Deus, independentemente da nossa pessoa. Se somos ou estamos nos sentindo pecadores ou santos, dignos ou indignos. O primeiro ponto é que é uma ordem, não é? Lutero via a oração principalmente como um dever, como não ter outros deuses, como santificar o nome de Deus. Como tal, para aqueles que dão uma desculpa para não orar, a resposta simples de Lutero era: não importa o que aconteça, todos devem sempre se aproximar de Deus em obediência a este comando. Nós devemos orar sempre, todos os dias, independente de como seja o dia. É nosso dever orar. Portanto, Lutero diz, nós devemos orar. Que a base vital de Lutero para a oração é o mandamento de Deus, também fica óbvio quando ele dá razões para orar. E elas são as seguintes. Primeiro, a insistência do mandamento de Deus, que estritamente requer que oremos. Segundo, sua promessa na qual ele declara que ouvirá. E terceiro, um exame da nossa própria necessidade e miséria, cujo fardo está tão pesado sobre nossos ombros que temos que levá-lo imediatamente a Deus todo o tempo e colocá-lo diante dele de acordo com sua ordem e mandamento. Em quarto lugar, a verdadeira fé, ele diz, é baseada nessa palavra e promessa de Deus, orando com a certeza e confiança de que ele nos ouvirá e nos dará graça, nos ajudará. E todas essas coisas em nome de Cristo, por causa de Cristo, pelos méritos de Cristo, pelo merecimento de Cristo e sem nenhuma relação com qualquer tipo de ideia de mérito ou merecimento da nossa parte. Por isso não faz nenhum sentido nós pensarmos: por que Deus não está me ouvindo se eu estou fazendo isso ou aquilo? Então, por meio de quem nossa oração é aceitável apenas ao Pai, Cristo, e por quem Ele nos dá toda a graça e todo bem. Então, Lutero, ele sempre baseia a oração no mandamento de Deus para orar e em sua promessa de ouvir a oração. Essas duas coisas, o mandamento para orar e a promessa de ouvir. Tem outras palavras. A motivação de Lutero para orar é dupla: ordem e promessa. Ordem e promessa. Essas duas coisas.
Então, no pensamento de Lutero, tanto o mandamento quanto a promessa servem a um fim, como ambos os catecismos deixam claro. Tanto o comando quanto a promessa fornecem a garantia de que nossas petições serão ouvidas por nosso Pai. Portanto, nós oramos para responder não só ao mandamento de Deus, ao preceito de Deus, mas oramos também a sua promessa, por causa da sua promessa de que Ele vai ouvir as nossas orações, sempre segundo a sua vontade. Então, não é de se admirar que em sua lista de razões para orar, Lutero colocou a promessa de Deus logo após a ordem de Deus. Ele coloca a promessa logo depois do mandamento de Deus, indicando que as duas estão interligadas. E Martinho Lutero também ele destacou a trama dessas duas coisas, não é, em seu grande catecismo. Ao encorajar os seus leitores a orar, Lutero ele diz: devemos ser ainda mais instados e encorajados a orar, porque Deus prometeu que nossa oração certamente será respondida. Isso você pode levantar para ele e dizer, por causa disso, você pode se levantar para ele e dizer: vou a ti, Pai querido, e não oro por minha vontade própria ou por causa do meu próprio merecimento, mas por teu mandamento e promessa, que não pode falhar ou me enganar. Teu mandamento sempre é verdade, tua promessa sempre é verdade. Então, quem não acredita nessa promessa deve perceber mais uma vez que ele provoca a Deus, desonrando grosseiramente e acusando Deus de falsidade, é o que Lutero diz. Agora, com respeito à maneira de orar, Lutero abordou a questão de se alguém deveria orar espontaneamente ou usar uma forma prescrita e que postura deveria usar na oração. Então, em primeiro lugar, a oração espontânea. Em uma de suas conversas, mais tarde registradas como Table Talk, né, Lutero expressou seu sentimento negativo em relação à forma de oração que o Papa o obrigou a realizar durante todos os anos em que ele estava debaixo do catolicismo. Ele reflete e diz: a oração sob o papado era a pura tortura da consciência, pobre e apenas tagarelice e fabricação de palavras, não orando de verdade, mas uma obra, não é, de penitência e obediência. E ele continua dizendo: o Papa ordena uma forma tripla de orar. A oração material, na qual uma pessoa recita palavras que não entende, como as freiras fazem com o saltério. Essa foi apenas uma oração para satisfazer o Papa. A outra oração formal, na qual se entende as palavras. E a terceira, a oração eficaz, a oração da devoção e significado. O terceiro é a essência e qualidades corretas da oração. Mas nisso não há insistência, mas apenas na prece material é que há que as palavras fossem recitadas e lidas como um papagaio falando, ele diz. Disso surgiu um oceano desolado, cheio de horas de oração, os uivos e gritos em conventos e mosteiros nos quais os salmos, Lutero diz, as leituras eram cantados e lidos sem espírito, de uma maneira que uma pessoa não entendia nem retinha palavras ou frases de significado. Essas conversas na mesa de Lutero são sempre interessantes, né? Mais tarde, em Romanos 12, 7 a 16, Lutero explica que a oração deve vir do coração espontaneamente, sem nenhuma palavra preparada e prescrita. Deve falar sua própria língua de acordo com o fervor do coração.
e ele até repreendeu aqueles que simplesmente leem os salmos de uma maneira superficial, sem colocar seu coração nisso. Então, a oração oral não é eficaz, ele diz, a menos que corresponda ao profundo desejo do coração. A essência da verdadeira oração, então, vem naturalmente do coração. Lutero diz: todos os professores das Escrituras, todos os mestres das Escrituras concluem que a essência e a natureza da oração nada mais são do que a elevação do coração. Segue-se que o que não é uma elevação do coração não é uma oração, Lutero diz. O que importa não é a quantidade de nossa oração, mas a qualidade dela. Então, Lutero fala, porque Deus não pergunta por quanto ou por tanto tempo você orou, mas quão boa é a oração e se ela procede do coração. Nós, quando começamos esse vídeo, falamos que Lutero orava em média 2 horas por dia, não é? Mas você vê, ele não coloca ênfase no tempo, não é? Então, com efeito, Lutero propõe que a nossa oração deve ter palavras suficientes, não é? Não é por ela ser longa ou curta, mas ser grande e profunda no conteúdo e no sentido, não é? Quanto menos palavras, ele diz, mas mais profundas, melhor será a oração. Quanto mais palavras, ela tende a ser mais pobre, não é? Então, poucas palavras e riqueza de significado são cristãs. Muitas palavras e falta de significado é algo pagão, ele diz. E ele também afirma que uma pessoa deve orar não apenas no espírito, mas também com a mente, né? Em suma, Lutero queria que a oração procedesse não apenas do coração, mas também da mente. Isso é, para orar com compreensão. Você não podia ter só conhecimento sem afeições, mas afeições sem conhecimento também não geram verdadeira oração. Mas enquanto Lutero promovia orações extemporâneas, ele também recomendava o uso de orações escritas. Por exemplo, em sua seção do pequeno catecismo chamado Graça à Mesa, como o chefe da família deve ensinar sua família a oferecer ações de graças, não é? À mesa, ele dá as seguintes instruções. Quando as crianças e toda a família se reúnem à mesa, eles devem reverentemente cruzar as mãos e dizer: os olhos de todos olham para ti, ó Senhor, e tu lhes dás seu alimento no tempo devido. Abres a tua mão, tu satisfazes o desejo de todos os seres vivos, tu os alimenta. Em seguida, o Pai Nosso devia ser dito depois desta oração. E depois: Senhor Deus, Pai Celestial, abençoa-nos e estes teus dons que pela tua generosa bondade nos concedeste por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então aqui Lutero ele fornece a seus leitores formas definidas de orações. Da mesma forma, em uma maneira simples de orar, Lutero aconselha o mestre Pedro, não é, seu barbeiro, a quem dedicou esse livro, não é? Quando seu coração estiver aquecido por tal recitação para si mesmo dos 10 mandamentos, né, da oração do Pai Nosso, etc., e estiver concentrado no assunto, ajoelhe-se ou fique de pé com as mãos cruzadas ou os olhos voltados para o céu e fale ou pense brevemente como você puder. Ó Pai Celestial, querido Deus, sou um pobre pecador indigno e não mereço levantar meus olhos ou mãos em sua direção a orar, mas porque tu ordenaste e a todos nós que orássemos e prometeste ouvir-nos, e através do teu querido Filho, Jesus Cristo,
nos ensinastes como e o que orar, eu venho a Ti em obediência à Tua palavra, confiando em Tua graciosa promessa. Eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto com todos os santos no mundo e cristãos na terra, como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e vai então através de toda a oração, palavra por palavra. Então, enquanto Lutero expõe as 7 petições do Pai Nosso, ele fornece ao seu barbeiro as orações prescritas no final de cada uma dessas petições. No entanto, não querendo que Pedro pensasse que ele deve orar apenas essas palavras, Lutero lembra a ele: você também deve saber que não quero que você recite todas essas palavras em sua oração. Isso tornaria tudo mais que pura conversa fiada e tagarelice, lido palavra por palavra de um livro, como eram os rosários dos leigos e as orações dos padres e monges. Em vez disso, quero que o seu coração seja tocado e guiado a respeito dos pensamentos que devem ser compreendidos na oração do Senhor. E esses pensamentos devem ser expressos se seu coração estiver corretamente aquecido, inclinado para a oração de muitas maneiras diferentes e com mais ou menos palavras. Então, para Lutero, a recitação de orações escritas não era necessariamente errada, desde que a pessoa não se escravizasse ou se limitasse a formas estabelecidas, não é? Lutero permitiu o uso de formas de oração, embora deixe claro preferir a oração gratuita, né, livre, mas que é melhor direcionada quando você tem um salmo e você lê e depois você ora a respeito daquele salmo, ou a oração do Pai Nosso, ou enfim, o credo. Então Lutero admoestou o mestre Pedro usando sua própria experiência, o que mostra sua atitude em relação ao assunto. Ele diz: não me vinculando a tais palavras ou sílabas, mas eu faço as minhas orações de uma maneira hoje e de outra amanhã, dependendo de como eu estou, meu sentimento, se eu estou num dia alegre ou um dia mais triste por alguma coisa. No entanto, ele diz: eu fico tanto quanto posso com os mesmos pensamentos e ideias gerais, numa situação ou na outra. Pode acontecer de eu me perder entre tantas ideias em uma petição que renuncie às outras 6, não é? Das subdivisões do Pai Nosso, do qual ele baseava para a partir delas fazer a sua oração. E ele disse: se tal abundância de bons pensamentos vier a nós, devemos desconsiderar as outras petições, não é? No formato que o Pai Nosso dá, não é? E abrir espaço para tais pensamentos, ouvir em silêncio e sob nenhuma circunstância obstruí-los de maneira mecânica. E o conselho de Lutero a seu barbeiro implicava também que ele orasse em pé ou ajoelhado, com as mãos postas e os olhos levantados para o céu. No entanto, Lutero diz claramente: é de pouca importância ficar de pé, ajoelhar-se ou prostrar-se, pois as posturas do corpo não são proibidas nem ordenadas, conforme necessário. O mesmo se aplica a outras coisas: levantar a cabeça e os olhos para o céu, cruzar as mãos, bater no peito, levantar as mãos. Então, em suas orações matinais e vespertinas, como o chefe da família devia ensinar sua família a orar pela manhã e à noite, Lutero ele sugere fazer o sinal da cruz que os reformadores posteriormente rejeitaram, ele mesmo. Ele diz: de manhã, ao levantar-te, faça o sinal da cruz e diga: em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então observe também
a prescrição de Lutero de terminar todas as orações com a palavra amém. Lutero diz ao seu barbeiro: finalmente marque isso, que você deve sempre falar o amém com firmeza. Nunca duvide que Deus, em sua misericórdia, certamente ouvirá você e dirá sim às suas orações. Nunca pense que você está ajoelhado ou de pé sozinho, mas pense que toda a cristandade, todos os cristãos devotos estão ao seu lado, e você está entre eles em uma petição comum e unida, que Deus não pode e não vai desprezar. Não saia da sua oração sem ter dito ou pensado: muito bem, Deus ouviu a minha oração, e isso eu sei com certeza. Ele diz: é isso que o amém significa, não é? Para Lutero, dizer amém é importante porque indica que você realmente acredita que Deus realmente ouvirá a sua oração e responderá conforme a sua vontade. É um sinal de confiança em Deus, que Ele atenderá a sua petição de acordo com sua vontade soberana. Você vê que os reformadores e Lutero, não é? Há um tempo em que as coisas vão se desenvolvendo, como nós vimos inicialmente, ele ainda recomendar fazer o sinal da cruz e depois não mais, não é? Então, quem conhece Lutero sabe que ele era músico, não é? E tem hinos, não é? Então, como compositor e cantor, ele utilizou a música na oração. A esse respeito, alguém contrasta ele com Zwinglio, que rejeitava como humanamente impossível o uso da música como oração. Zwinglio fazia isso sustentando que nenhum homem pode orar e cantar corretamente ao mesmo tempo. E Lutero afirmou que a oração pode ser expressa através do canto. E aqui estão algumas estrofes de hinos de Lutero que mostram que ele é um cantor de oração. Então tem um hino que é das profundezas da aflição clamo a ti, baseado no Salmo 130. Das profundezas da aflição eu clamo a ti, Senhor, ouve-me, eu te imploro. Inclina os teus ouvidos graciosos para mim. Minha oração flui diante de ti. Se tu te lembrares de meus delitos, se cada um tivesse que ser dito e fosse contemplado por ti, quem poderia suportar a tua presença? E você vê que todo o hino é baseado no Salmo e todo ele é oração. Lutero achava que cantar era uma das formas importantes da oração diária. E ao hino Eu venho do céu para a terra, baseado em Lucas 2, de 1 a 18. E ele dizia assim: querido Senhor, agrada-te tornar esta verdade bem clara para mim, que toda riqueza, honra, poder do mundo são nada e sem valor diante dos teus olhos. Querido Jesus, santo menino, faça uma cama para ti, macia, imaculada, dentro do meu coração, para que seja uma câmara silenciosa, guardada para ti. São estrofes de hinos que são orações, não é? Agora imploramos a Deus Espírito Santo. É outro que é baseado em João 16:13, que diz: agora imploramos ao Espírito Santo pela verdadeira fé, da qual nós precisamos desesperadamente, para que em nossos últimos momentos ele possa ser nosso amigo bem achegado, e enquanto voltamos para casa, ele nos acompanhe. Há outro hino que é Senhor, tenha piedade, não é? Que é baseado em João 8:31. Senhor, mantém-nos firmes na tua palavra. Ele diz: Senhor, mantém-nos firmes em tua palavra, reprima aqueles que desfalecem pela astúcia e espada e querem arrancar e derrubar o reino do teu filho e desprezam tudo o que ele faz. E há um outro que é ó Consolador de valor inestimável. Um outro hino que diz: envie paz e unidade à terra.
nos apoie em nossa luta e no final da nossa jornada, e nos conduza na morte, da morte para a vida. Pai nosso, Tu no céu acima. Ele faz um hino sobre a oração do Senhor. Nosso Pai, Tu no céu acima, quem nos ordena que vivamos no amor como irmãos de uma família, para clamar em cada necessidade a Ti. Não nos deixe falar nenhuma palavra impensada diante de Ti, mas orar do fundo dos nossos corações. Em outro, amém, isto é, assim será. Ele diz nesse hino: confirma a nossa fé e esperança em Ti, para que não duvidemos, mas que creiamos em tudo que pedimos, para a glória de Cristo, que nós iremos receber. Assim, em Teu nome, em Tua palavra, nós dizemos amém. Ouça-nos, Senhor, amém. Então, você vê que grande parte dos hinos de Lutero, na verdade, eram orações transformadas em cântico, não é? Já que ele era músico e cantava e compositor. E o Pai Nosso tem um lugar crucial na teologia da oração de Lutero. Então, ao falar da natureza da oração, Lutero consequentemente volta sempre à oração do Senhor. E inversamente, sempre que expõe o Pai Nosso, ele explica a natureza da oração como tal. Além disso, muitas de suas palavras e próprias orações são desenvolvidas nas petições da oração do Pai Nosso. Então, não é surpreendente que Lutero seja capaz de desenvolver toda a sua teologia da oração com base em sua compreensão do Pai Nosso. Lutero orou o Pai Nosso e chamou, o Pai Nosso de a melhor oração, ainda melhor do que o saltério, ou seja, melhor do que os salmos, que é tão querido para mim. Assim, ele diz: não há oração mais nobre a ser encontrada na terra do que a oração do Senhor, pois ela tem o excelente testemunho do que Deus deseja e daquilo que Deus gosta de ouvir. Então foi um de seus incentivos na oração. Ele sabia que se orasse, Deus ficaria satisfeito, porque o próprio Deus concede, não é? Aquela estrutura que deve moldar as nossas orações. E ele diz: devemos ser encorajados e atraídos a orar, porque além desse mandamento e promessa, Deus toma a iniciativa e põe na nossa boca as próprias palavras que devemos usar e ser um alicerce, uma estrutura para todas as outras palavras que nós vamos acrescentar de acordo com a verdade de Deus. A isso que dá forma à oração. Então, assim, a gente vê que, sinceramente, ele se preocupa com nossas necessidades. Lutero diz: a gente vê ao olhar para essa oração o quão Deus necessita, o quão Deus se importa com as nossas necessidades, e nós nunca devemos duvidar que nossa oração o agrada e certamente será ouvida, se nós estamos alicerçados assim na sua palavra. E ele diz: portanto, essa oração é muito superior a todas as outras coisas que nós pudéssemos conceber. Então ela deve dar forma às nossas orações, deve ser a estrutura na qual nossas orações se desenvolvem. Além disso, em sua conversa à mesa, né, Lutero fala da oração do Senhor como uma oração acima de todas as orações, a oração mais elevada ensinada pelo mestre mais elevado. E nela
ele diz, está contida todas as necessidades espirituais e físicas. E ele diz, o mais excelente conforto em todas as nossas provações, angústias e na nossa última hora, não é? Na hora da nossa morte, na hora que estivermos partindo desse mundo. Então não é de se admirar que Lutero tenha usado a oração do Pai Nosso repetidamente como base da sua oração. Não é que ele orava a oração do Pai Nosso, mas ela era a base de toda a sua oração. Ele podia ficar horas orando, mas a base seriam aquelas petições, não é? Sendo expandidas dentro daquilo que Deus disse ser as necessidades espirituais fundamentais e as necessidades físicas, para que aquelas necessidades espirituais se cumprissem. E ele afirma: eu estou convencido de que quando um cristão ora corretamente, a oração do Senhor a qualquer momento ou usa qualquer parte dela como deseja, sua oração é mais adequada. Ele diz que sempre que um cristão ora adequadamente, de alguma maneira a sua oração se adequa ao formato da oração do Pai Nosso. E quanto mais adequada é a esta oração, mais adequada a oração é. Então ele exorta todos a se acostumarem a fazer esta oração cristã simples e comum, e a partir do arcabouço que essa oração bem massificada em nossa mente, toda a nossa oração cresça em torno disso. Então o Pai Nosso está tão perto do coração de Lutero que ele lamenta quando as pessoas o contaminam e o estragam, e a estragam, não é? Ele diz que pena que a oração de tal mestre seja tagarelada de forma tão irreverente em todo o mundo. Quantos oram, Lutero diz, o Pai Nosso milhares de vezes no decorrer de um ano, e se continuassem fazendo isso por 1000 anos, não teriam provado o que é oração um ponto, um J, não é? Da verdadeira oração. Então, em uma palavra, o Pai Nosso, ele diz, Lutero, é o maior mártir da terra, assim como o nome de Deus e a palavra de Deus. Todo mundo tortura e abusa disso. Poucos sentem conforto e alegria em seu uso adequado. É algo torturado, não é? Banalizado, em vez de ser a base profunda da verdadeira oração. E Lutero, ele acentuou a dimensão trinitária da oração. A oração é dirigida a Deus Pai, em nome de Jesus, com a ajuda toda poderosa do Espírito Santo. Então o Deus triuno nos ordena a orar, ele diz, nos ajuda a orar e ouve e responde às nossas orações. Na sessão preliminar da sua exposição da oração do Pai Nosso, Lutero aborda seu assunto. E ele diz: a melhor maneira de começar ou apresentar a oração é saber como se dirigir, honrar e tratar a pessoa a quem submetemos nossa oração, nossa petição, nossa súplica, e como para nos conduzir em sua presença de maneira adequada, para que ele seja gracioso conosco e disposto a nos ouvir só por causa do seu Filho amado. Em seguida, ele comenta o nome de Deus Pai a quem se dirige a oração. Ele diz: agora, de todos os nomes, não há ninguém que nos... não há nenhum outro nome que ganhe mais favor diante de Deus do que o nome Pai. Ele diz que esta é realmente uma palavra amigável, doce e íntima e calorosa, e que é maravilhoso Deus ter nos permitido, nos levado a poder falar verdadeiramente com Ele assim e chamá-lo de Pai. As palavras Senhor, ou Deus, ou Juiz,
o soberano, ele diz, não seria tão graciosas e reconfortante para nós, não é? Como é a palavra Pai, e como a palavra Pai torna essas outras palavras também graciosas. Mas se não tivesse o nome Pai, todas essas ficariam assustadoras, não é? O nome Pai é da nossa natureza e é doce por natureza. E é por isso que é mais agradável a Deus, e porque nenhum outro nome o move tanto a ouvir. Nós devemos orar ao Pai, como o Pai Nosso nos ensina, como Cristo nos ensina. Com este nome, explica Lutero, também confessamos que somos filhos de Deus, o que mais uma vez comove o nosso coração fortemente, pois não há som mais adorável do que uma criança falando com o seu pai. E este nome, Lutero continua, se refere a uma confiança que podemos colocar unicamente em Deus. Ninguém pode nos ajudar a chegar ao céu a não ser esse único Pai. Na verdade, Lutero ele considerava a simples declaração Pai Nosso a melhor oração, pois ele diz, então o coração diz mais do que os lábios. Então isso não é surpreendente, porque, como nós falamos anteriormente, para Lutero, invocar o nome de Deus nada mais é do que orar. Então, mesmo se apenas dissermos Pai Nosso, já oramos, não é? Lutero também enfatizou que, ao invocar a Deus como Pai, não devemos ser egoístas, ou seja, a oração não deve ser egoísta. Ele ressalta que Jesus não quer que ninguém ore apenas por si mesmo, mas por todos. Ele não nos ensina a dizer meu Pai, mas Pai Nosso. Então Lutero explica ainda, visto que a oração é um bem espiritual comum a todos, não ousamos privar ninguém dela, nem mesmo nossos inimigos. Nós oramos por eles, pois uma vez que Deus é o Pai, é o nosso Pai, Ele também quer que sejamos, tenhamos um coração aberto, que ama ternamente e ore pelos outros, por tudo aquilo que nós oramos por nós mesmos. E a oração é dirigida ao Pai e é oferecida em nome de Jesus, pois este nome é o principal fator e fundamento sobre o qual a oração deve permanecer e descansar. Desculpe, houve um pequeno pico de luz aqui, mas nós queremos encerrar esse nosso vídeo sobre oração em Lutero. Então, a oração era triuna, né? Era o que nós estávamos falando. A oração é dirigida ao Pai e é oferecida em nome de Jesus. Eu estava dizendo porque esse nome Lutero dizia, o principal fator e fundamento sobre o qual a oração deve permanecer e descansar. Em outras palavras, nenhuma oração pode ir a Deus que não é oferecida em nome de Cristo. Aqui Lutero ele aplicou o princípio da reforma do Solus Christus à oração. Ele diz, Lutero, que sem Cristo ninguém pode orar uma única letra que seja digna de qualquer coisa diante de Deus ou que seja aceitável diante dele. Só por causa de Cristo e dos méritos de Cristo é que Deus ouve uma letra sequer do que nós falamos. E Jesus Lutero diz, nosso único mediador e sumo sacerdote diante de Deus. Então, quando oramos em nome de Cristo, a nossa oração se torna agradável a Deus e é ouvida por Ele tão certo como se o próprio Cristo, o Filho amado de Deus, estivesse falando. Então, isso agrada totalmente a Ele. E tão certo como Deus deve dizer sim e amém ao seu Filho amado, é assim que nós nos aproximamos dele. Em sua
exposição em João 15, verso 7, Lutero insiste, os cristãos, eles não baseiam sua oração em si mesmos, mas no nome do Filho de Deus, em cujo nome eles foram batizados. E eles estão certos de que orar dessa maneira agrada a Deus, porque Ele nos disse para orar em nome de Cristo e prometeu ouvir se orássemos apenas em nome de Cristo, ou seja, por causa de Cristo, para a glória de Cristo, pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo. Consequentemente, Lutero ele diz, pedir em nome de Cristo realmente significa confiar nele de tal forma que sejamos aceitos e ouvidos por ele e não por nós mesmos. Nunca, em nenhum momento, porque usamos o nome de Cristo, nós devemos achar que Deus nos ouve por causa de nós mesmos, por qualquer coisa que nós somos ou fazemos. E ele diz, portanto, nossa oração deve ser centrada somente em Cristo, já que é só por causa dele que nós somos ouvidos. E ele é o centro da nossa oração. E para isso nós temos a ajuda do Espírito Santo. A oração deve ser dirigida ao Pai por meio do Filho, com a ajuda soberana do Espírito. Lutero estava convencido de que, embora os incrédulos possam orar, o Espírito da graça não está lá, né? Embora eles possam mecanicamente fazer exatamente igual, talvez a melhor oração que um homem regenerado faça. E porque o Espírito da graça não está lá, consequentemente suas orações não serão ouvidas por Deus, porque é o Espírito Santo, o Espírito da graça e súplica, que nos exorta a clamar a Deus em cada necessidade e que ora por nós e que intercede por nós, mesmo com gemidos inexprimíveis. E é Ele que age em nossos corações, nos assegurando que nossas orações serão ouvidas. E é por isso que nós podemos orar com o coração. Portanto, a oração é impossível sem a obra graciosa do Espírito Santo. Então, Lutero compartilha a sua própria experiência sobre esse assunto. Ele diz que antes da sua conversão, ele orou, mas não tinha certeza de que Deus iria responder à sua oração. Ele diz, nós costumávamos orar muito a cada hora em todas as igrejas e claustros, quando ele era monge, né? Mas nossas orações nunca foram respondidas. Não podíamos esperar a graça de Deus e não tínhamos certeza de que Ele atenderia nossos pedidos. Nós dissemos, é o meu dever cantar minhas horas canônicas e cantar contas, não é, dessa maneira, mas não sei se Deus se agrada disso, se deleita ou se ouvirá as nossas orações. Portanto, para Lutero, uma pessoa precisa ser regenerada verdadeiramente, né, antes que possa orar verdadeiramente a Deus. E quem pode efetuar essa regeneração senão o próprio Espírito Santo, que também move e nos ajuda a orar. Então, como observa Thomas Smuda, o Espírito ativa e incessantemente vivifica e move o coração do homem em oração, a oração, não é? Ele é um espírito de oração em nós. Mesmo enquanto o cristão realiza suas tarefas diárias normais, mesmo enquanto dorme, o Espírito Santo está sempre empenhado em orar dentro do coração do cristão, em interceder por nós. Esteja o cristão ciente disso ou não, a oração continua fluindo a partir dele, pelo Espírito. Então, Lutero compara o Espírito Santo ao pulso do novo homem. O pulso, ele diz, Lutero, nunca está parado. Ele se move e bate constantemente, quer a pessoa esteja dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, não é? Ele, ciente disso ou não, isso está acontecendo. Assim o Espírito ora dentro de nós. Assim, para Lutero, a oração é oferecida ao Pai em nome do Filho com a orientação e a ajuda eficaz do Espírito.
mas isso significa que a oração não pode ser dirigida a Jesus ou ao Espírito. Aqui está, porque isso é uma pergunta que surge, a resposta de Lutero a isso é: quando você invoca Jesus Cristo e diz: ó meu querido Senhor, Deus meu, Criador e Pai, Jesus Cristo, Tu é Deus eterno, tu não precisa temer que o Pai e o Espírito Santo fiquem zangados por causa disso, diz Lutero. Quando você na sua oração se dirige a Cristo, eles sabem que não importa qual pessoa você invoque, você invoca todas as três pessoas e o único Deus ao mesmo tempo. Pois Lutero diz: você não pode invocar uma pessoa sem invocar as outras, porque ela é única e indivisa. A única e indivisa essência divina existe em todas e em cada pessoa da Santíssima Trindade. Por outro lado, você não pode negar qualquer pessoa em particular sem negar todos os três, porque é um único Deus em sua totalidade. Como 1 João 2,23 diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Então, um biógrafo dos dias de Lutero descreve Lutero como um homem de oração. Ele diz: quando se trata de oração, Lutero não era um teórico, ele era um contínuo praticante. Ele não fornece um tratamento especulativo de um tópico teológico, mas a poderosa demonstração de uma vida mergulhada na oração. Então, Lutero praticou, não é? Porque ele acreditava. Ele ensinou seus alunos a orar e também orou com eles. Veit Dietrich, que era um amigo de Lutero, ele relatou que Lutero costumava orar pelo menos 3 horas por dia, de 2 a 3 horas. Ele dizia: não consigo admirar suficientemente a firmeza singular e a atitude feliz e a fé e a esperança desse homem em tempos difíceis. Mas ele falando a respeito de Lutero, né, ele nutre isso sem cessar, ocupando-se diligentemente com a palavra divina. Não há nenhum dia em que ele não dedique pelo menos de 2 a 3 horas as mesmas mais adequadas ao estudo e à oração, não é? E isso é incrível, porque Lutero ele estava preocupado com muitas coisas, como marido, como pai, como pastor, como professor, como escritor e como alguém que estava sempre com a sua vida em risco todo o tempo, né? E ainda assim ele era capaz de dedicar muito tempo à oração, como por exemplo esse amigo pessoal dele diz. Ele mesmo não fala sobre quantas horas ele orava, mas amigos assim relatam, né? Então, mesmo nos períodos mais movimentados da Reforma, ele diz: Lutero fazia em média 2 horas de oração por dia. Então, sem dúvida, uma parte essencial do triunfo e conquista do reformador foi a sua vida de oração. Ele realizou muito porque ele orou muito. Para Lutero, tudo devia ser alcançado por meio da oração, não é? Ele diz que isso seja dito como uma exortação a orar, a fim de firmarmos o hábito de orar com diligência e fervor. Além disso, a oração é, em verdade, ele diz, altamente necessária para nós, porque nós devemos, afinal, conseguir tudo por meio da oração. Ser capaz de manter o que temos e defendê-lo contra nossos inimigos, o diabo e o mundo, depende totalmente da nossa vida de oração. Ele diz: e tudo o que devemos obter, devemos buscar aqui, na oração. Portanto, Lutero diz: a oração é conforto, força e salvação para nós. É nossa proteção contra todos os inimigos. A oração, Lutero diz, é nossa vitória sobre todos os nossos inimigos. Então, como mencionamos anteriormente, Lutero, como homem de oração, não era
egocêntrico. Ele não passou 2 ou 3 horas orando apenas por si mesmo ou pelos perigos que ele estava enfrentando. Na verdade, ele disse que um homem que ora apenas por si mesmo não oferece uma boa oração e que orar pela cristandade é melhor do que orar apenas por nós mesmos. Então, Lutero orou por sua família, sua congregação e por outros cristãos diligentemente, não é? Como pastor, ele estava especialmente preocupado com a conversão dos pecadores, o que pode ser visto em muitos dos seus sermões. Ele diz, por exemplo, você estaria fazendo verdadeiras obras cristãs se interessasse pelos pecadores e entrasse em seu quarto privado e gastasse tempo implorando a Deus com sinceridade, dizendo: ó meu Deus, é isso que ouço falar de fulano, que o homem está chafurdando em pecado e que aquele outro caiu. Ó Senhor, ajude-os a levantar, ajude-os a verem a beleza de Cristo. E ele diz: desta forma você o ajudaria e o serviria. Você pode servir, ele diz, a muitos e muitos homens apenas no seu quarto de oração. Em sua exposição de João 17:9, Lutero também admoesta os seus leitores a orarem pela salvação dos seus inimigos, gastar um tempo orando pela salvação de seus inimigos. Ele diz: no que diz respeito à pessoa, devemos orar por todos. Nossa oração deve ser geral e incluir amigos e inimigos sempre, não é? Devemos, ele diz, orar para que nossos inimigos sejam convertidos e se tornem nossos amigos, e se não, que seus atos e designações estejam fadados ao fracasso e não tenham sucesso, e que suas pessoas pereçam em vez de perecer o Evangelho do reino de Cristo. No entanto, Lutero admite que quando pensa em seus antagonistas, ele não pode orar sem também, ao mesmo tempo, sentir o quão mal eles fazem a causa do Evangelho. Ele diz: não posso orar sem praguejar ao mesmo tempo. Se eu disser santificado seja o teu nome, devo então dizer que os nomes dos papistas e de todos os que blasfemam o teu nome sejam amaldiçoados, condenados e desonrados. Ele diz: se eu disser venha o teu reino, então também devo dizer que o papado, junto com todos os reinos da terra que se opõem ao teu reino, sejam amaldiçoados, condenados e destruídos. Se eu disser seja feita a tua vontade, devo então dizer que os planos e conspirações dos papistas e de todos os que lutam contra a tua vontade e contra a tua palavra e conselho sejam amaldiçoados, condenados, desonrados e reduzidos a nada. Verdadeiramente, assim meus lábios e coração oram dia após dia, e todos os que acreditam em Cristo estão orando assim comigo. Então, não se deve se apressar em julgar Lutero, porque sua oração também continha essa parte imprecatória, porque sua oração imprecatória visava proteger a glória de Deus de seus adversários. Então, o coração de Lutero entristeceu-se ao ver pessoas profanarem o santo nome de Deus, não é? Isso devia ser comum a todos nós. Isso mostra a preocupação de Lutero com a glória de Deus e não apenas com os homens. E mostra essa preocupação com a glória de Deus, que é o objetivo final da sua oração. Mesmo que a sua oração englobasse todas as pessoas, os seus inimigos, mas o objetivo final da oração é a glória de Deus e não o homem. Então é por isso que para ele, quando a primeira petição, santificado seja o seu nome, é orada de todo o coração, Deus se torna tudo e os homens se tornam nada. Entre uma coisa e outra, o nome de Deus deve ser santificado, seja de que forma Deus achar melhor, né? Em suma, por tratar o nome de Deus como santo,
damos a Deus todo louvor e glória. E ao contrário, quando profanamos seu nome, tornamos Deus nada e nós tudo. Ou tornamos Deus nada e os homens tudo. Diante disso, pode-se entender que Lutero, ao pensar nos que blasfemam contra Deus, não poderia orar por eles sem que, se essa fosse a atitude contínua deles, sem amaldiçoá-los. Então, o que é digno de nota aqui é a consistente vida de oração de Lutero. Ele orava regularmente, dia e noite. Sua vida girava em torno da oração. Mesmo quando ele trabalhava, ele orava, não é? Então, alguém próximo diz: seu trabalho diário era uma oração, e a oração era o seu trabalho diário. Então, a vida de Lutero foi infundida com oração. Ele era um homem que simplesmente não conseguia viver sem oração. Ele era um verdadeiro guerreiro, da oração. E quando Lutero orou, ele orou como se Deus já o tivesse respondido. Sua vida de oração também mostra o quanto ele dependia da graça de Deus. Ele orou porque ele sabia que somente Deus poderia ajudá-lo. Em troca, o Senhor abençoou Martim Lutero tremendamente, né? Nós sabemos o quanto. E embora ele já tenha morrido há tantos séculos, né, sua vida, trabalho e orações continuam a ser uma bênção para muitos, não é, em todo o mundo, incluindo nós. Eu e vocês somos frutos das orações de Lutero, que muitas pessoas, quem sabe, anos depois que nós já não estivermos mais aqui como Lutero, ainda sejam fruto das nossas orações. Deus queira que seja assim. Amém, queridos. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to